Fala galera, vou fazer esse vídeo um pouco diferente aí do que vocês estão acostumados a ver. É um tutorial aí para ensinar como mexer no MyFitnessPal. Infelizmente eu não consigo gravar a tela do meu celular, né, que é onde eu uso ele pelo aplicativo do celular, mas eu vou gravar aqui pelo site. O celular acaba sendo muito mais simples, tá? Ele é bem instintivo, na verdade, então não tem muito o que eu falar, por isso que eu vou tentar ser o mais breve possível. Vou deixar só algumas dicas aqui que são interessantes para vocês. Vou mostrar pelo site, mas pelo celular é a mesma coisa, então não tem muito segredo. Então vamos fazer aqui primeiro o login, né? Então você realiza o login. A segunda parte mais importante aí, eu fiz o login aí pelo Facebook, que é uma alternativa boa aí também para você não ter que ficar gravando senha, lembrando de login diferente de todos os lugares. Ele dá essa opção para você fazer pelo Facebook, que é bem interessante. A segunda parte aí mais importante seria definir as suas metas, né? Vou clicar aqui em metas. E aí aqui onde a gente começa a mexer no programa, né? Essa aqui são as metas cadastradas para mim, tá? Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição desse vídeo mostrando como faz para cadastrar esses números, né, de maneira mais exata, porque o programa aqui, vou até mostrar para vocês, alterar metas, né? Você entra aqui em personalizado. E aí, para personalizar a meta, primeiro você começa pelo calorias. Então digita aí o valor das calorias, né? Estou fazendo esse vídeo para os meus alunos, mas tem muita gente que vai assistir também. Normalmente no coach que trabalha com o e-feature macros, flexible dieting, ele tende a te passar todos esses valores, principalmente calorias, né, que é o que eu passo para meus alunos, a quantidade de carboidrato, proteína, gordura e a quantidade de fibra que vai consumir durante o dia. Então essa parte seria a fundamental aí, que seria o essencial. E aí dentro disso, o MyFitnessPal aqui pelo site, ele te dá apenas para trabalhar com porcentagem, que não é algo interessante, tá? Esses números aqui vão variar bastante aí de acordo com a porcentagem. Então eu vou deixar o vídeo aí para vocês, para aprender a fazer uma manhãzinha para você cadastrar pela grama, tá? Que aí ele te deixa com mais opções aí e com uma opção mais perfeita. Então assistam esse vídeo aí que eu vou deixar, que ele ensina direitinho. Mas agora, falando sobre a funcionalidade mesmo do programa, a gente vai entrar aqui em alimentos, né? Então, em alimentos aqui, ele tá me dando, esse aqui é o consumo que eu tive hoje durante o dia, né? Então, esses alimentos são os que eu vou cadastrando durante o meu dia, né? Que eu adiciono através dessa barra aqui, adicionar alimentos, e ele me dá a quantidade de carboidratos, a quantidade de gordura, a quantidade de proteína, a quantidade de açúcar, de sódio. E aí dentro disso eu vejo pela quantidade que eu preciso durante o dia inteiro, né? Então, com relação aqui, eu consumi 154 gramas já de carboidrato no meu dia, de 302 que seria a minha meta. Então eu tenho 148 ainda para consumir. A de gordura foi 54,33, tenho 20, proteína 83, 181 ainda tenho 98. Tá? Então essa é uma parte fundamental para você controlar o que você vai comer durante o dia. Eu vou fazer alguns vídeos mostrando o meu dia, como que eu faço. Normalmente eu acordo sem saber realmente o que eu vou consumir durante o dia, tá? Eu não tenho nada pré-definido porque eu gosto de utilizar bem essa metodologia mesmo, é legal para você utilizar de acordo com o que você tem vontade de comer durante aquele dia. Então é isso que eu me baseio, no que eu tenho vontade de comer, e vou encaixando de acordo com os meus macros do que eu vou utilizar durante esse período. Então esse daqui é o meu dia. Então eu vou ensinar aí para vocês como é que vocês fazem para cadastrar, que é uma dúvida bem frequente que eu respondo para a galera. Então você vai entrar em adicionar alimento, tá? Vamos supor aí que você quer comer, aqui você não tem a opção de código de barra, tá? Mas no celular, no aplicativo, você tem a opção de clicar em cima do código de barra e bipar atrás do alimento que você está comendo e colocar a quantidade. Então o principal é você saber o alimento. Vamos lá colocar. Então eu vou colocar que eu vou consumir um arroz integral.
Então você lança ali arroz integral, ele vai te dar algumas opções de arroz integral, né? Normalmente as marcas em si elas já fazem o cadastro. Então quando você vê essa barrinha verde aqui de visto, é que ela já foi verificada pelo fabricante. Então a tabela nutricional que está nesse alimento, ela está de acordo com o que o fornecedor fabricou. Então ela foi verificada. Então ela tem o certinho aqui dentro dessa barrinha verde, que é bem legal. Dificilmente você vai achar algum alimento que não tenha, tá? Mas eu vou ensinar também vocês a cadastrarem um alimento que não tenha. Por exemplo, eu estou comendo um arroz da Camil. Aí, ó, por sorte eu achei um da Camil integral. Então você entra aqui no da Camil, ele vai te dar quantas porções, para quantas gramas que você está utilizando, né, e em qual refeição você está utilizando. O principal aqui é a porção e a quantidade. Aqui ele me dá a opção até de 1 grama, que fica muito mais simples. Então eu pesei lá e estou consumindo 155 gramas de arroz. Então você vem aqui, põe 155, que é 1 grama, né? Então ficaria perfeito, seria só adicionar. O que acontece muitas vezes é que às vezes você acha o alimento e ele está assim, com a quantidade apenas com 50 gramas, por exemplo. Então a gente vai ter que voltar ali ao ensino fundamental e fazer algumas contas. É matemática pura isso. Então eu estou consumindo 150 gramas, então seria 3 porções para dar esses 150 gramas que eu estou consumindo. Tá? Claro que vai ficar mais chatinho, que aí você teria que colocar lá 155 dividido por 50 para dar a quantidade exata, se fosse 155. Tá? Como eu trabalho com meus alunos aí numa média em margem de erro de 10%, tanto para cima quanto para baixo, 55 ainda estaria dentro da meta, tá? Então a gente não precisaria colocar um número quebrado, então a gente poderia utilizar 3 porções. E aí é só adicionar alimento ao diário, ele vai cair já lá no diário, legal? Caso não tenha o alimento, então aqui, vamos colocar arroz integral, é um arroz integral da AK1, vamos pesquisar. Ele vai dar que não achou, ele achou algumas opções aqui, né, que não são. Uma das opções também, quando você não acha pela marca específica, é você olhar a tabela dos alimentos que você tem na sua mão e olhar a tabela dos alimentos que ele dá, né? Então você tem aqui informações nutricionais, a quantidade que ele te dá. Então ele dá aqui 1 grama de gordura, 3 gramas de fibra e 40 gramas de carboidrato, tá? Então você pode procurar, mesmo que não seja da mesma marca, procurar algum alimento que seja parecido com o que você está comendo, tá? Então, ó, esse daqui 69, 8 gramas para 100 gramas, beleza? Mesmo assim, não achou nada parecido, que é muito difícil, eu repito, mas você queira cadastrar ele, então é só você entrar em pesquisar de novo, arroz integral da K1, não tem, e adicionar o alimento ao banco de dados, tá? Então aí você pode cadastrar a marca, representante. O legal assim, como o MyFitnessPal é como se fosse uma rede mesmo social, o alimento que você cadastrar vai estar cadastrado para outra pessoa que queira utilizar. Então por isso é muito difícil você achar um alimento aí que não tem o cadastro ainda realizado. Uma das opções legais que eu utilizo é a questão de receitas. Tá? Essa eu acho que é válido você cadastrar, tá? Tem até aqui, ó, já como uma base aí do que eu utilizo, que é um mingau que eu gosto de fazer, tem um vídeo aí também, vou deixar na descrição desse vídeo, a receita desse mingau. Então é um mingau que eu utilizo, então normalmente eu coloco ele aqui já para ficar mais fácil e adiciono ao diário. Tá? Aqui, para você inserir uma refeição, né? Você adicionar, para essa receita, adicionar os ingredientes 1 a 1. Então assim, no mingau eu coloco aveia, então eu venho aqui e pesquiso por aveia, né? Se bem que aqui eu coloquei o nome errado, né? Ele vai aparecer como, ó, vamos colocar aqui, mousse de whey, é a receita que eu vou criar e ela serve uma pessoa, legal? Então, eu gostaria de receita do banco de dados MyFitnessPal? Não. Aí ela ficaria só para você. Se colocar sim, ela cai em público, tá? Então, eu vou colocar não.
e aí sim você pode pesquisar pelos ingredientes. Desculpa, já poderia pesquisar pelos ingredientes. Então vamos colocar aqui whey, e aí você consegue pesquisar aí qual tipo de whey você está utilizando, né? Vamos colocar aqui whey Danal, é uma dose e assim por diante. Não tem muito segredo, né, galera? É bem simples mesmo. Eu não vou salvar isso daqui, mas o principal seria você cadastrar aí e aí acompanhar. Então assim, vamos entrar aqui em diário. Ó, esse aqui é o diário, é a minha refeição que eu fiz hoje, né? Então eu tenho a base aí. O que eu acho que é interessante da gente falar é que normalmente eu prefiro começar o dia pensando no que eu vou consumir que tenha fibra, né? Porque os alimentos que tenham fibra, eles já vão trazer consigo o carboidrato, a proteína e a gordura. Então, depois que eu conseguir bater ali a quantidade de fibra, eu consigo brincar com algumas coisas. Se você deixar de consumir fibra, provavelmente você vai estourar no final do dia seus macronutrientes, tá? Que não é interessante, porque você não vai ter um controle aí, principalmente de parte de resposta à insulina, vai ter picos de insulina que não é interessante também, e fora você bater talvez um balanço calórico acima do que seria o ideal para você durante esse dia. Então a base mesmo, é o que eu falei, eu vou fazer o vídeo aí mostrando um dia inteiro como que eu faço para bater esses meus macronutrientes sem ter nada definido, né? Tendo essa liberdade, que eu acho sensacional isso no Fit Your Macros, e até pela base que eu acredito muito dentro da filosofia que eu montei de trabalho, né? Que seria englobar os 3 lados aí, que seriam o fisiológico, o psicológico e o social, tá? Que a alimentação tem tudo a ver com isso daí, e não basta só a gente gerar resultados pro seu fisiológico, né? Ter resultados estéticos, deixando de lado outros fatores que são extremamente importantes. Então eu acredito muito nessa filosofia, né? Não só do Fit Your Macros, eu acho sensacional, mas essa estrutura toda que eu montei e tenho apresentado aí para vocês, espero que tenha ajudado um pouco aí com relação a isso. O mais importante mesmo, galera, é você sempre olhar o alimento e lançar na tabela antes, tá? Para você saber quanto que vai te trazer aí para você não estourar. Depois de um tempo você pega a prática, você consegue utilizar, primeiro comer para depois lançar, tá? Mas no começo eu acho ideal você lançar primeiro no programa, para você saber a quantidade que você pode comer, saber o quanto de macronutrientes que ele vai bater, para aí depois você se alimentar de verdade, porque senão pode ter certeza que vai estourar durante os primeiros dias. Provavelmente, se não estourar, você vai ficar o dia inteiro passando fome depois, tá? Então, o mais interessante mesmo é você lançar no programa primeiro, ver a quantidade de macronutrientes que bateu, para depois você se alimentar, tá? Então, assim, a balança é fundamental, tá? Muita coisa você consegue colocar aí por fatia. Por exemplo, ó, eu comi um misto quente hoje à tarde. Então eu coloquei uma fatia de mussarela, uma fatia de presunto, coloquei uma colher de requeijão cremoso, né, e 2 fatias de pão. Então eu cadastro tudo isso daqui, ele me dá a quantidade. Comi um pedaço de bolo aqui também pesado, tá? Que são 60 gramas. Então a quantidade é importante para você saber lançar. Se o alimento não tem a quantidade, procura um alimento que tenha uma quantidade próxima, tá? E se ele não tem a quantidade próxima, faça as contas, tá? Não tenha preguiça, por favor. Façam as contas para a gente controlar isso o mais perto possível do ideal, tá? Lembra da regrinha de 10% aí, tá? Isso estou falando para os meus alunos, tanto para cima quanto para baixo, para a gente controlar melhor. E vamos mandar bala. Se tiver mais alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Assista a esse vídeo aí para ensinar como baixar o programa aí para você conseguir cadastrar a meta exata, que é importantíssimo, tá? Eu vou deixar 2 links porque eu tive problema com um. Eu utilizo o Firefox e utilizo também o Mozilla, tá? Não, desculpa, o Chrome.
Então, o do Chrome para mim não funcionou direito, que eu vou deixar os dois links, e o do Mozilla funcionou. Então, veja para vocês aí o que acontece. Eu acredito que o MyFitnessPal, como é uma ferramenta aí que bastante gente tem utilizado, eu acredito que logo eles lancem o cadastro por gramas, tá? Mas por enquanto, como não existe, vamos manter assim, tá? Faça esse download aí, aprenda a cadastrar e vamos utilizar o programinha. Valeu, galera!